vamos ver os principais pontos aqui sobre o indiciamento de Bolsonaro no caso das joias sauditas. Ex-presidente foi indiciado pela Polícia Federal com mais 11 pessoas. A Michelle não foi, que pena. A Procuradoria-Geral vai decidir se oferece denúncia à Justiça. Tá? Foi um indiciamento, mas não tem a denúncia ainda. A Polícia Federal indiciou o ex-presidente Bolsonaro nesta quinta-feira no inquérito das joias, investigação que apura se ele e ex-assessores se apropriaram indevidamente de joias milionárias dadas de presente pelo governo da Arábia Saudita quando era presidente do Brasil. Bolsonaro foi indiciado junto com outras 11 pessoas. As joias foram recebidas por Bolsonaro durante seu mandato e não foram declaradas como patrimônio do Estado, que é exigido por lei. Segundo as investigações, parte das joias foi negociada nos Estados Unidos. Após a revelação do caso, aliados de Bolsonaro tentaram recomprá-las e devolvê-las ao governo brasileiro. Os presentes recebidos por Bolsonaro durante seu mandato incluem itens milionários, como um relógio Rolex de ouro branco, um anel, abotoaduras e um rosário islâmico. Aqui, ó, presente ofertado pelo príncipe Abdulaziz bin Salman Al Saad, ministro de governo da Arábia Saudita. O indiciamento significa que a Polícia Federal encontrou indícios suficientes de crime e agora cabe ao Ministério Público decidir se apresentará uma denúncia formal. Só se a Justiça acolher a denúncia que Bolsonaro e os demais indiciados virarão réus. Entenda abaixo os principais pontos sobre o indiciamento. Por quais crimes Bolsonaro é investigado? Ele foi indiciado por 3 crimes: peculato, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Peculato, apropriação de bens públicos por um agente público ou desvio de recursos em proveito próprio, pena reclusão de 2 a 12 anos e multa. Associação criminosa, associação de 3 ou mais pessoas para cometer crimes, pena reclusão de 1 a 3 anos. Lavagem de dinheiro, ocultação ou dissimulação de natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens provenientes de infração penal. Pena, reclusão de 3 a 10 anos. Somando a pena máxima, você vai ter 25 anos de prisão. Quem mais foi indiciado e por quais crimes? Bento Albuquerque, ex-ministro de Minas e Energia, José Roberto Bueno Júnior, ex-chefe de gabinete do Ministério de Minas e Energia, Júlio César Vieira Gomes, ex-secretário da Receita Federal, Marcelo da Silva Vieira, ex-chefe de gabinete de documentação, Marcelo Costa Câmara, ex-assessor de Bolsonaro, Marcos André dos Santos Soeiro, ex-assessor de Bento Albuquerque, Mauro César Barbosa Cid, tenente-coronel do Exército, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Fábio Weingarten, advogado e ex-secretário de comunicação de Bolsonaro, Frederico Wassef, advogado de Bolsonaro, Mauro César Lorena Cid, pai de Mauro Cid, Osmar Crivellati, assessor do Bolsonaro. O que acontece agora? O resultado final com a conclusão da Polícia Federal será enviado ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Moraes encaminhará o caso à PGR, Procuradoria-Geral da República, que avaliará se há evidências suficientes para apresentar uma denúncia formal contra Bolsonaro e outros indiciados. A PGR pode apresentar uma denúncia formal à Justiça, arquivar o caso, solicitar novas diligências. Como é que você vê esse caso aí? O Alexandre de Moraes, nos bastidores, já disse que vai jogar esse caso para depois das eleições municipais. Isso é que eu acho um erro. De tudo, e isso é o que eu acho um erro, porque isso significa que muito provavelmente vai ficar para depois das eleições estadunidenses também, e não vai ajudar caso o Trump seja eleito. Tem um contato direto com a Casa Branca, eu não sei qual que é o cálculo do Moraes, se ele acha que isso de alguma forma é minimamente interessante para conduzir o inquérito. Porque o inquérito não, perdão, para estabelecer o processo de persecução criminal. Porque não é. Queira ou não, é verdade, esses aloprados aí, Alan dos Santos, Constantino, Paulo Figueiredo, esse tipo de chapéu de alumínio, sabe? Que fica, aqui, bomba! Um congressista estadunidense mandou um correio elegante para o Moraes e se ele não responder em até, sei lá, uma 78 semana... horas. 72 horas. Os Estados Unidos vão determinar embargos contra o Brasil. Mano, isso aí é chapéu de alumínio nível hard, sabe assim? Desse tipo de comédia, Paulo Figueiredo, esse merda.
Então, assim, não tem a menor chance disso acontecer. E, apesar disso, é fato que os Bolsonaro têm um relacionamento direto com o Trump, é fato que, principalmente, o Eduardo Bolsonaro é o menino do Steve Bannon na América do Sul. Tudo isso é fato. Então, em caso de eleição do Trump, no mínimo, facilitar não vai. Qual que é o cálculo? Ah, porque não é para interferir nas eleições? Porra, mas sempre tem um cálculo político, cara. Já tem todo tipo de materialidade jurídica. O caso é sólido, é robusto. A PF já foi hiper cuidadosa na forma como elaborou o inquérito, já passou isso para o PGR, vai passar por outro filtro. Se não fosse, o Gonê arquiva. O Gonê não arquivando, ele vai mandar para a Corte Constitucional Brasileira. E aí o Moraes vai ficar esperando o quê, meu filho? Tá dando mole, Alexandre? Vai esperar o quê nessa porra? Vai esperar o cara sair fortalecido com a vitória do Trump nos Estados Unidos? Mete marcha nessa parada, chega de xadrez 4D, mano. O povo não aguenta mais. O Bolsonaro precisa ser julgado, condenado e precisa pagar pelos crimes que ele cometeu. Então, assim, de tudo, é óbvio que isso gera um clima de barata voa dentro do próprio bolsonarismo. Você tem, por exemplo, figuras como o Weingarten aí, que era o... não, tal. Já está processo de fritura total dentro do bolsonarismo. Isso vai acontecer com o Assef, vai acontecer com todo mundo que não tope levar a chicotada nas costas em nome do Bolsonaro. Qualquer um que não, opa, pera um pouco. Ah, pera um pouco o quê, mano? Você vai ser abandonado, então. E esses caras vão jogar embaixo do busão. Que sirva de lição também, o Bolsonaro não segura a mão de ninguém, mano. Entendeu? Ele não tem amigos, ele tem acessórios, Bezi. Enquanto os acessórios servem aos seus próprios propósitos, muito que bem. Se não servir mais, sabe assim, como joga bituca de cigarro pela janela, vai você, seu otário. E é bom. Agora, o que você acha que vai acontecer? Porque, ao que tudo indica, uma figura como o Weingarten vai estar olhando para 10, 15 anos de cadeia. Você acha que ele vai segurar esse rojão sozinho? Ou você acha que ele vai falar, foi abandonado, vou puxar 15 anos de cadeia sozinho aqui? Quantos anos tem esse malandro? 45? A minha idade? 50 anos? O cara vai ficar até os 65 anos na cadeia? Não sei não, hein, Bessi? Então, a coisa ainda deve se adensar, mas o que me preocupa é isso aí. O que me preocupa é esse xadrez 4D de vamos esperar, porque antes das eleições, depois das eleições... E aí pode dar ruim, mano, essa parada. Sim, também concordo. Essa morosidade aí, a gente já está vendo durante esses últimos anos, né, com vários indícios aí do Bolsonaro que poderia ser preso, vai ser preso, não. A gente já falou aqui, o timing foi perdido, principal ali, né? Agora as coisas estão se arrefecendo mais, vai ter eleição nos Estados Unidos. Então é isso, a gente buscava essa prisão e queria essa prisão quanto antes, né? Com todos os indícios, claro, com todo o processo legal ali, e tem, né? Você tem os indícios, agora é mandar ali para a Justiça, PGR, e bota na cadeia, xadrez neles, cara. Sabe? Já tem todos os indícios para incriminar. Tá aí, a PF fez o seu trabalho. Agora é esperar que as castas superiores também deem uma celeridade a tudo isso, né? E também é bom que o Moraes saiba que ou o Bolsonaro vai preso, ou ele sai como basicamente a figura mais desmoralizada da história do Judiciário Nacional. Não tem meio termo, viu, Moraes? É bom que você saiba. Não tem meio termo. Ou o Bolsonaro vai preso, ou você será desmoralizado de uma forma assim, sempre no Judiciário Nacional. Não vai ter acordo, não vai ter saída honrosa, não vai ter um caraca que resolva a tua situação frente à população brasileira, caso o Bolsonaro não seja preso. Porque você imaginou? Depois de tudo que foi dito, que Xandão, aí o Bolsonaro fica livre, ainda que ele permaneça inelegível, nunca mais volte para a presidência da República, mas esse cara, depois de tudo que ele fez,
roubou joia, falsificou carteira de vacinação, tentou um golpe de Estado, catalisou a morte de mais de 700 mil pessoas durante a pandemia. Fez de tudo, mano. E esse cara vai curtir a velhice dele num paraíso tropical, ou lá nos Estados Unidos, ou onde quer que seja. Mano, então, a essa altura, eu acho que o Moraes sabe muito bem que é tudo ou nada. A essa altura não tem meio termo, Bez. Você colocou as tuas fichas no número 7. Ou essa porra vai parar no número 7 e você vai meter o big win e vai para casa com os bolsos cheios, ou você vai sair do cassino pelado. Literalmente, mano. Não tem meio termo mais pro Moraes. É tudo ou nada, literalmente. Eu acho que ele sabe disso. Xandão. Ana Clara clareou Salles. Calejão, você acha que o Bolsonaro sendo preso antes das eleições daria força para os candidatos dele? E que talvez seja por isso que estão se segurando de prendê-lo? Boa pergunta. Acho que pode ser. É ótima pergunta. Brilhante, aliás, Ana. Eu acho que isso, sem dúvida, entra no cálculo, mas a questão é o seguinte, é que esse argumento também era utilizado para dizer, não pode prender de forma muito rápida, porque isso vai dar argumento, então aí vem o 25 de fevereiro. Aí o 25 de fevereiro foi, de fato, um movimento grande, apesar de que tudo o que se seguiu, eles esperavam que a tour do Bolsonaro pelo Brasil fosse muito mais forte, né, Bezi? Copacabana foi muito menor e depois míngua de vez em outras cidades do Brasil. Agora, sempre vai ter um cálculo político a ser feito. Agora são as eleições municipais, depois são as eleições estadunidenses, e depois tem o não sei o quê, e depois tem o... Sempre vai ter um determinado cálculo a ser feito. Agora, pode ser. As eleições nos Estados Unidos são em novembro, não é? Sim. E as nossas eleições aqui são em outubro. Começo de novembro, né? Esse é o problema. Esse é o problema. Vai deixar isso para... não, então agora vamos julgar. Não vai ter jeito. Se o Trump se eleger, isso vai ficar dificílimo. Vai ficar dificílimo de fazer valer a justiça aqui no Brasil, porque aí a pressão do próprio bolsonarismo, talvez até com algum tipo de manifestação do presidente dos Estados Unidos, aí fudeu, né, Bessi? Aí vai ficar muito complicado. Acho que sim, Ana, mas eu continuo achando que isso é um equívoco. Eu faria valer a justiça independentemente de eleição, independentemente do que quer que seja. Já indiciou, começa o processo de persecução criminal, dá o direito à ampla defesa, ao contraditório, a tudo que ele tem direito. Condenado, cana, malandro, cana. Pega os seus paninhos de bunda que você vai puxar cana, velho. Não saber não.